E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje um dia muito especial e eu estou com a presença do Sérgio da Amanco aqui e a gente vai falar sobre Amanco, sobre termofusão. Eu penso que se você é um instalador, um hidráulico aí e você ainda está usando o PVC, eu acho que já é o momento de você repensar, investir na sua termofusora, porque você vai agregar qualidade, garantia e uma longa vida no serviço que você está fazendo. Porque o PPR da Amanco, eu vou te dar um exemplo, a garantia, nós não vamos estar aqui para precisar dar essa garantia para você, porque a garantia da Amanco é de quanto tempo, Sérgio? 50 anos. 50 anos. Você já imaginou você fazer um serviço e dizer assim para o seu cliente? E a garantia? Qual é a garantia que tu me dá? E tu dizeres assim, ó, a garantia é vitalícia. Porque os produtos da Amanco são produtos extremamente confiáveis. E agora o Sérgio vai explicar um pouco sobre a Amanco, sobre toda essa história da Amanco, e a gente vai fazer uma termofusão aqui para vocês, uma fusão molecular de duas peças e explicar para vocês por que é interessante fazer esse trabalho com PPR e mostrar para vocês o quanto vocês vão poder agregar de qualidade, de produtividade, de ganho no seu serviço, deixando de utilizar o PVC e utilizando o PPR, que é muito mais inteligente. Não é verdade, Sérgio? Exatamente. Sérgio, obrigado pela tua participação, por estar aqui hoje com a gente aqui nessa mesa aqui e poder falar um pouco de Amanco, né? Vamos explicar por que o cara deve trocar o PVC pelo PPR, mas antes tu fala um pouco de Amanco. Certo. Então, falando um pouquinho de Amanco, a Amanco surgiu no Brasil, aí, lá em 97, por exemplo, eu vou falar de mim, né? Eu estou na Amanco há 27 anos, então quando eu entrei ainda era Akkus e Fortilite. Aí veio toda a fusão, em 99 veio uma empresa, a Amanco, que é um grupo suíço, comprou a Amanco, comprou a Akkus e a Fortilite. E de 99 até 2006, a Amanco, ela fabricava, né? O slogan dela era Amanco, fabricantes das marcas Akkus e Fortilite. Sim. E em 2006 saiu o Akkus e Fortilite, ficou só Amanco. Só Amanco. Então hoje, esse ano a gente está completando 18 anos de Amanco no mercado. Então é uma empresa teoricamente nova, né? A gente tem uma concorrente que já está um bom tempo no mercado. Hoje, como a Amanco mesmo, a gente está 18 anos no mercado e a partir da pandemia para cá, a gente conseguiu assumir aqui no Brasil também a liderança aqui no Brasil. Então hoje, a Amanco Vaven, a Vaven é uma empresa holandesa. Sim. Ela é fabricante de tubos e conexões lá na Europa e a Vaven aqui, a Amanco aqui no Brasil. Então hoje a Amanco Vaven é a líder mundial na comercialização de tubos e conexões. E em menos de 2 décadas já é o líder nacional. Exatamente. Então, muito bom, né, pessoal? Então, a Amanco, pessoal, dispensa, quando você pega na mão, você sente a qualidade, né? Você pega uma conexão, você que é acostumado, eu mesmo fiquei quase 30 anos trabalhando com conexões hidráulicas, a conexão Amanco, você pega, você sente assim o capricho que foi feito aquela conexão, você não encontra rebarba, você não encontra peças mal feitas, peças que não se encaixam, peças com diferença de material, diferença de cor, é sempre um padrão de qualidade inigualável os produtos da Amanco. Vamos falar agora de fusão, né? Certo. Falando um pouquinho do PPR, nós temos hoje um PPR nas bitolas de 20 até 110. Hoje, não vou dizer um percentual, mas a maioria das construtoras que a Amanco atende é na parte do PPR, tanto para água fria como para água quente. Nós temos 3 classes de pressão do PPR, que é o PN12, que ele é exclusivo para água fria. Depois temos o PN20 com uma faixinha amarela e o PN25 com uma faixa vermelha. Então, o que muda é a classe de pressão. Então, o PN20, ele atende um pouco menos de pressão e o PN25 para aquela construtora que trabalha com prédio um pouco maior, então ela trabalha com o PN25. Mas, basicamente, hoje os prédios aí até 100 metros de altura e tranquilamente dá para trabalhar com o PPR e PN20. Tá. Todos eles são por termofusão. As conexões são todas elas PN25, que é a maior classe, né? Então as conexões não têm diferença de classe de pressão, são apenas os tubos. Então, basicamente, hoje que as construtoras trabalham é o PN20. PN20, Isso. tá. Ô Sérgio, e assim, ó, a gente vê que tem o PPR azul e o PPR verde. Exato. Tá. Tem diferença no material da composição desse ou essas cores são por conta da norma, eu devo usar esse aqui para água e devo usar aquele lá para ar? Como é que é? Exatamente. Por norma, hoje no Brasil, para condução de ar comprimido tem que ser na cor azul, então Sim. por isso a Amanco tem na cor azul. A matéria-prima é a mesma para os dois, o que muda é o pigmento. Então hoje no Brasil se usa o PPR verde para água quente e o azul, que ele é indicado para ar comprimido, né? Que por norma hoje, se tiver uma empresa e estiver conduzindo ar comprimido, eu tenho que trabalhar na cor azul. O pessoal olhar de longe e ver, naquela tubulação azul está passando o ar comprimido.
Certo. Sérgio, eu tenho um pouco de dúvida que é o seguinte, eu vejo o pessoal muito falar que esse cano branco aqui é o famoso cano para água quente, onde eu vou conduzir água quente, eu vou usar esse cano branco aqui. Mas o PPR, ele não é branco, ele é verde e ele também passa água quente. Certo. Por isso, ó, não quer dizer que por ser água quente tem que ser na cor verde, né? Tá. Mas, por exemplo, o PPR tem a cor verde. O nosso Super CPVC ele já tem uma cor bege, né? Então, é o padrão do mercado. Então, hoje, conhecidamente no mercado, em termos comerciais, não precisa ser na cor verde para ser para água quente. Tá. É mais uma questão mesmo, como o ar comprimido, sim. O ar comprimido tem que ser na cor azul. Sim. Mas, assim, quando eu vejo uma tubulação bege ou uma verde, quem já conhece a parte de hidráulica já sabe que ali está passando água quente, né? Sim. Mas eu posso estar passando ou quente ou fria, porque o PPR ele vai suportar tudo isso aí. As duas... Até quantos graus o PPR verde suporta? Hoje ele suporta picos de 95 graus. 95 graus. E o bege suportava até quanto? Esse aqui, como é o nosso Super CPVC da Manco, ele suporta a mesma temperatura. Tá. Picos de 95 graus. Muda um pouquinho na parte de instalação, né? Que esse aqui eu uso adesivo e esse aqui eu uso uma termofusora para fazer a união do tubo com a conexão. Então esse aqui eu já uso um adesivo próprio para o Super CPVC. Que é um adesivo verde, né, da Manco, que ele é próprio para o Super CPVC. Tá. E esse adesivo aqui, ele não é uma latinha verde, ele é cor verde também. Verde mesmo. Então ele tem a tonalidade verde também. Então esse aqui, como a gente tem, esse aqui é o próprio para água quente. Ô Sérgio, e tu recomenda que o instalador hoje não use mais o cano branco e utilize o PPR, que é muito mais moderno, para evitar que ele use cola? Como eu comentei no início, hoje a maioria das construtoras trabalha com PPR. PPR. Pela garantia, quando a gente vai fazer a termofusão. Essa termofusora aqui, ela chega a 260 graus, na temperatura ideal para fazer a termofusão. Então, entre tubo e conexão, não fica aquela emenda. Ela se funde molecularmente, né, se tornando uma única peça. Uma peça única. Não é mais uma peça colada. Exatamente. Ficou uma peça só. Isso Apesar de eu ter tido a parte móvel, né, de eu pegar duas peças, eu apliquei aqui na termofusão, houve a fusão molecular e eu tenho uma peça só. Exatamente. Eu vou ter a emenda na parte onde que é o inserto metálico, daqui para fazer a transição para um registro, para um ponto de consumo, mas entre tubo e conexão já não vai ter mais emenda, vai se fundir molecularmente se tornando uma única peça. O que seria o ponto principal para tu dizer para o cara que é prestador de serviço, que ele ainda tem medo de usar isso aqui, nunca usou, foi acostumado lá com a cola, com a lixa, com a serra? O que tu tens para encorajar a pessoa que ainda não entrou no mundo do PPR? O que tu diz, qual é o principal benefício que ele vai oferecer para o cliente dele? Hoje é a garantia na instalação. Então imagina, não ter nenhum ponto de... Quando eu trabalhava com uma temperatura, uma linha, um projeto linear, sem nenhum ponto de consumo, praticamente do começo até o fim eu vou ter uma instalação única. Um ponto único sem nenhum ponto de suscetível a vazamento, né? Que seria a única, como se diz, uma conexão e um tubo seguindo o mesmo padrão, né? Sem emenda nenhuma. Ele é mais resistente do que o PVC? A quebra? Sim, a quebra mais resistente. Exatamente. Numa parede, numa casa, num muro ou num terreno onde ele é mais volátil, onde ele pode mais ter trabalho, né? Ter trabalho de deslocamento, qual que vai resistir mais? Que é comum numa obra, né? Que é comum numa obra. Num prédio. Ter dilatação, aquela coisa toda. Então, essa tubulação, para você ter uma ideia, eu consigo usar ela num contrapiso sem precisar fazer nenhum tipo de isolamento. Ele mesmo, num contrapiso, eu consigo fazer o contrapiso por cima sem precisar usar nenhum tipo de dilatação. Claro. Já o CPVC eu tenho que ter uma junta de dilatação, dependendo da distância, né? Esse aqui eu já não preciso, porque ele mesmo já suporta a própria dilatação, né? Beleza. Então ele consegue ser colocado num contrapiso sem problema nenhum. Às vezes aquele encanador que sempre usou lixa e cola e tal, ele vê uma máquina dessa aqui com visor, com uma temperatura, o negócio pode ser meio intimidador para ele. Ele pode achar que eu sempre fiz daquele jeito e não preciso disso aí, nunca precisei, sempre deu certo, mas ele vai agregar uma garantia, ele vai agregar valor, ele vai agregar qualidade no serviço, limpeza, até, né, muito mais limpeza, segurança. Vamos mostrar para o pessoal o quanto é fácil fazer a colagem aqui? Depois você vai ter a oportunidade de fazer também, Marcelo. Então tá. Então, ó, um tubo e uma conexão PPR, se eu pegar uma conexão na linha soldável, na linha esgoto, no CPVC, ela vai encaixar. No PPR ela não encaixa. Sim. Não quer dizer que é um problema, porque literalmente a termofusora ela vai derreter o externo do tubo
e o interno da conexão para mim fazer essa junção molecular. Ótimo. Então nós temos uma termofusora que eu ligo na eletricidade. Essa termofusora ela suporta até o bocal de 63, então nas bitolas a gente tem bitolas de 20 até 110. Essa termofusora suporta até o bocal de 63. Então nessa caixa de ferramenta ela vem com os bocais até 32, 20, 25, 32 e acima disso eu tenho que comprar separado. Mas essa termofusora suporta até o 63. Tá. Ah, Sérgio, eu quero fazer uma bitola de 110, aí tem uma termofusora um pouco maior. Sim. Então essa eu vou ligar na eletricidade, aqui a gente já ligou, ela vai estar uma temperatura média de 260 graus, que é a temperatura ideal para fazer a termofusão do PP, né, que é o polipropileno. Aí eu vou ligar, eu vou deixar ligado. Então eu vou colocar os bocais. Nós temos uma tabelinha que ela mostra o tempo que eu tenho que deixar na termofusora. Por exemplo, a tubulação de 20, eu tenho que deixar em média 5 segundos. Mas não é aqueles 5 segundos contadinho no relógio. Claro. 5, 6 segundos. Aproximadamente, né? É aproximadamente. Coloquei ali, deixei 5, 6 segundos, eu tiro. Eu tenho 4 segundos para tirar dali e fazer a união do tubo a conexão. Fiz a união do tubo a conexão. Fiz minha última peça. Depois de 2 minutos eu já posso colocar pressão, temperatura, que não vai ter problema. E a limpeza, né? Que não usou cola, não usou lixa, não usou nada, né? Mal deu tempo de eu guardar minha ferramenta, eu já posso ir lá colocar pressão para ver como é que fica. Claro. Vamos fazer então? Vamos fazer a fusão. Então aqui nós temos a termofusora. De um lado eu coloco o tubo e outra conexão. Vou até o final. Eu posso entrar e sair girando sem problema nenhum, mas na hora de unir eu só encaixo, não giro. Então deixei em torno de 5 segundos, eu tiro e faço a união do tubo com a conexão. Encaixei, seguro um pouco. Como eu falei, na hora de encaixar eu só empurro, não giro. Sim. Encaixei aqui, tá pronto. Agora a próxima peça que eu for fazer, eu já tenho que ter o cuidado, né? Se eu quiser os dois para cima, já deixar na posição correta, porque alinhado, né? Se eu deixar torto eu não consigo fazer o ajuste. Então esse é um detalhezinho, claro que na conexão de adesivo também tem que ter esse cuidado, mas aqui está pronta a minha instalação. Sérgio, e o PPR a gente não corta ele com a serrinha. Exato. O cara era acostumado a usar a serrinha e tal, mas o PPR ele vai usar de outra forma, ele vai cortar com uma tesoura. Exatamente. Até eu tenho a opção de usar com serrinha, só que aí eu tenho que tirar aquela rebarba antes de fazer a termofusão. Não vale a pena, né? Não vale a pena. Então no PPR eu tenho a tesoura, eu corto no tamanho que eu preciso, sem deixar rebarba no ângulo de 90 graus, uma termofusora que é até 32 milímetros, 20, 25, 32 eu consigo cortar com essa tesoura. E eu, por experiência própria, eu te digo que você fica apaixonado pelo PPR, sabe quando? Quando você usa pela primeira vez essa tesoura aqui, ó. Porque quando você sente que você não está com um material tão seco, tão rígido, que é o PVC, e você está com um material mais macio, com uma densidade diferente, é ali que você entrou para o mundo do PPR e não sai mais. Eu tenho por experiência própria que eu vi quando a qualidade, que não é um cano que vai rachar, vai secar demais, é um tubo muito bom de ser trabalhado, né? Ele é macio, ele é um... Gente, entre para o mundo Amanco, para o mundo do PPR, que você vai entender que é um mundo sem volta, porque você vai querer ter sempre a qualidade Amanco nas suas conexões, nas suas obras, no seu serviço da sua casa. Está construindo uma casa agora? Dá para pensar hoje em construir uma casa do zero usando PVC e não usar o PPR? Tá, com certeza. Tem que usar o PPR, mas muito mais garantia. Né? Muito mais garantia, né? Com menos incomodação na obra, né? Exatamente. Então o Sérgio fez o furo aqui agora, fez a fusão e nós vamos mostrar para vocês, pessoal. Aqui, né, Sérgio? O Sérgio vai explicar para vocês como houve essa fusão, o que aconteceu ali dentro, por que se tornou uma peça só, por que a gente não tem mais um T aqui e um tubo. A gente tem somente um tubo com um T agora, se tornou uma peça. Antes nós tínhamos 2 SKU, o T e o tubo. Agora a gente tem um só, é um produto só. Exatamente. E o Sérgio vai explicar para vocês aqui, ó, nesse processo aqui, como que houve essa fusão. É isso aí. Nessa peça aqui eu coloquei uma conexão verde e um tubo azul, para ver literalmente que ela se torna uma única peça. Eu consigo ver a marca do azul aqui porque é outra tonalidade, mas eu não consigo ver emenda nenhuma aqui. Por exemplo, agora eu vou cortar essa pecinha aqui, ó, bem no ponto onde eu fiz a termofusão. Cortei. Por cima do T. Por cima do T. Então, não sei se dá para ver na câmera, mas ela se torna uma peça única. Eu não tenho emenda nenhuma. Se torna uma única peça sem emenda nenhuma. Agora o Marcelo vai mostrar como que é a fusão. A facilidade de fazer a fusão. Pessoal, você vai se sentir importante quando você fazer isso aqui na frente do seu cliente, né? Quando o seu cliente vê que você está com uma peça que não é mais lixa, que não é mais adesivo e que você está usando uma máquina
e está mostrando para o seu cliente que você não precisou usar serrinha, que você fez da forma hoje mais moderna, você vai ter satisfação no seu trabalho. Que é isso que dá quando você faz uma obra bem feita, quando você executa o seu serviço com PPR. Sérgio, uma dúvida que pode aparecer para o pessoal que viram a gente fazer a solda aqui azul com verde. É o mesmo material. Certo. Não tem problema nenhum, a não ser pela norma que diz que o azul eu devo usar para ar e o verde para água, né? Exatamente. Mas o material, pessoal, não há diferença. A questão chegou lá, você está numa emergência, quebrou um cano lá na minha casa, quebrou uma conexão e é com PPR, eu preciso fazer uma emenda e é tudo verde e eu só achei uma conexão azul. Se eu emendar, vai dar problema? Não vai dar problema. Não vai dar problema nenhum. Visualmente vai ficar ali uma conexão azul e verde, mas tecnicamente falando, não tem problema. É o mesmo material, é a mesma qualidade a manco. Sérgio, a gente falou do PPR aí para o pessoal e a gente conseguiu, tenho certeza que convencer que quem trabalha com PVC migrar para o PPR porque é uma evolução no seu serviço, é uma tecnologia nova. Mas vamos dar uma pinceladinha para o pessoal sobre o gás? Sim. Já que o pessoal está em obra, o pessoal já decidiu, não, vou botar PPR mesmo, vi que é melhor, vou aderir o PPR. Mas vamos falar um pouquinho do gás também, certo. Já que... Falando um pouquinho da linha do gás, né? Hoje a Manco tem uma linha própria para condução de gás, que seria o PEX multicamada, que seriam PEX, alumínio e PEX. O alumínio para segurar essa molécula do gás, para não ter problema de vazamento. Então nós temos uma tubulação que ela é vendida em rolos. Nessa aqui nós temos o 16 e o de 20, são rolos de 100 metros, e o de 26 e 32 rolos de 50 metros. Ele vem marcado de metro a metro para facilitar, né? A hora da venda, vai vender o fracionado, né? Consigo cortar, não preciso ficar esticando, ele é marcado de metro a metro. Eu corto no tamanho que eu preciso, então posso usar a mesma tesoura do PPR, sem problema nenhum. Eu vou cortar no tamanho que eu preciso, cortei, eu venho com a minha conexão. As conexões são de latão, então ela tem 2 anéis de vedação. Essa conexão eu posso vir encaixar aqui, mas às vezes eu corto, pode amassar o tubo, posso cortar, não cortar tão direito. Eu tenho um calibrador, que a gente chama de chanfrador, né? Ele chanfra tanto interno como externo. Eu conecto aqui, tiro a rebarba, ela vai tirar a rebarba interna e externa, aí eu venho aqui com a conexão e encaixo. Essa pecinha aqui, além dela ser para servir como uma guia na ferramenta, ela é vazada para mim ver que realmente o tubo chegou até o final. Então chegou até o final, eu posiciono, porque depois que eu fizer o aperto, eu já não consigo mais girar. Eu consigo girar o tubo, mas não a conexão. Mas vai ficar firme, vai ficar preso e sem vazamento. Sem vazamento. Aqui eu venho aqui com o alicate e faço o aperto. Então com o alicate, eu venho e faço... Eu vou segurar ela para ti e tu prensa com o alicate ali para a gente mostrar para o pessoal. Então aqui, esse aqui é o alicate que eu faço a união do tubo com a conexão. Então ela está travada, quando eu trabalho com ela fechada, aberta ela vai girar para um lado e para o outro. Eu vou abrir aqui, posso trocar as matrizes, como a gente tem a bitola de 16 até 32, Sim. Então a gente vai trabalhar com a bitola de 16. Eu venho aqui e encaixo a conexão. Aqui venho e faço o aperto. Fiz o aperto. Uma pedalada só. Uma pedalada só. Ela tem um batetezinho, então fiz o aperto, ali não sai Agora mais. Se tu puxar aí, eu puxar aqui, a gente... Vamos ficar aí um bom tempo puxando que não tem... Pode não puxar tem um carro soltar. aqui que a conexão está totalmente feita. Então a gente sabe que com água e elétrica não dá para brincar, né? Imagine com gás, né? Muito pior, né? Então a gente vai fazer o aperto aqui. Essa tubulação aqui suporta até 5 quilos. Certo. Então, como aqui em Santa Catarina é liberado só na rede secundária, por exemplo, num prédio eu faço toda a prumada em galvanizado e da rede secundária para dentro dos apartamentos com essa linha. Leva tudo com isso aí. Que não chega nem a meio quilo de pressão. Então esse aqui suporta mais de 10 vezes a pressão, é utilizada na rede, né? Certo. Fiz aqui, então essa tubulação a gente faz mais a parte, vamos dizer, de infraestrutura da tubulação de gás. Aqui é o ponto de consumo, vou lá para o meu cooktop, faço a transição lá para o meu ponto de consumo e aqui está lá no registro, na entrada de gás. Tá. Sérgio, e vamos falar um pouquinho mais sobre esse alicate aí e sobre a flexibilidade que eu tenho. Até o pessoal às vezes pega no comum e diz, o PPR do gás, o PPR do gás. Na verdade, não é um PPR para o gás, ele é outro material. Isso. A gente, por utilizar a mesma tesoura que a gente usa no PPR, talvez tenha pego esse nome por conta disso. Mas não é um PPR para gás. Você usa a mesma tesoura. A fusora você já não usa, né, Sérgio? A fusora corre longe do amarelo. Nesse caso aqui, a gente chama de tubo PEX, né? Isso. Então é polietileno reticulado. PPR é outra outra tipo coisa. de material. Então,
o pessoal não falar que o PPR amarelo é do gás. Não, é outro tipo de material. Você usa a tesoura do PPR, mas exatamente, é outro. Por exemplo aqui, essa tubulação, a instalação dela a gente chama de instalação ponto a ponto. Lá sai do meu ponto de consumo até o ponto de onde sai o gás, né? Então, para mim poder fazer toda a parte de dobra dessa curva, a gente usa uma molinha aqui para a gente poder fazer toda essa curvatura na tubulação. Aqui eu faço o máximo possível, o ângulo mais fechado possível. Aqui eu tiro a mola. Você fica a curva perfeita. Isso. Aí, por exemplo, aqui eu saio do tubo, não saio do chão, né? E venho para a parede. Ele sai do chão para a parede com o ângulo mais fechado possível. Não preciso usar nenhum tipo de joelho, curva, nada. Aqui eu coloco no ponto de consumo. Então, além de quem está utilizando agora o Plex para fazer o gás, ter economia de conexões, de ter uniformidade, né? Você vai estender uma mangueira só e você vai poder fazer emendas, né? Tipo botar um T, botar qualquer conexão com muito mais segurança do que você faz com abraçadeira, mangueira, qualquer outro tipo de conexão. Uma outra vantagem dessa tubulação em relação ao cobre, né, que é utilizado até então. Essa tubulação aqui não precisa fazer nenhum tipo de isolamento. Eu coloco lá, faço a canaleta no chão, na parede. Posso vir com cal, argamassa, concreto, que não vai ter problema nenhum de corrosão. Ele é um termoplástico, então quanto a isso não tem problema. Então, se eu pegar um tubo de cobre, eu tenho que fazer todo aquele tratamento de isolamento para me poder proteger e não ter problema futuramente. É outro produto que a Mango dá 50 anos de garantia. Então, tomara que ele esteja aqui para dar garantia, mas não sei se voltar, né? Mas a ideia está, mas se não tiver, alguém vai estar aqui para dar garantia de 50 anos. Com certeza. Era a pergunta que eu ia te fazer. Se o PPR tem 50 anos de garantia, quantos anos de garantia que a Manco dá nesse produto aí, né? Exatamente, então, 50 anos. É confiar muito no seu produto. Você não vai chegar para o seu cliente e dizer que é 50 anos de garantia, você vai dizer que a garantia é vitalícia. Você vai dizer, enquanto você estiver vivo, a garantia é toda por nossa conta, né? Pessoal, eu acho que a gente explicou de uma maneira bem rápida para vocês, né, como deixar de usar cola, serrinha, lixa, PVC, tubos secos, para você passar para o PPR com o Sérgio aqui, que é... Quantos anos de Amanco, Sérgio? 27 anos. Meu Deus do céu. Entende tudo de conexão? Tudo a gente pode dizer que conhece tudo, né? Mas uma boa parte do que a Amanco tem hoje no nosso portfólio a gente conhece. Sérgio, foi um prazer te receber, espero que o pessoal tenha aprendido sobre PPR, esse vídeo tenha encorajado você a adquirir sua termofusora, toda a linha Amanco, de grande porte, para a sua indústria, para onde você precisar, até para a sua residência, você encontra aqui no delup.com.br. E foi um prazer te receber, Sérgio. Eu que agradeço a oportunidade aí, o que precisar a gente está à disposição. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.